Cumprimenta todos na calmaria do patrão celestial. Vamos tomar cedo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, em nome do Senhor. Por isso que não vai sair nada da minha boca hoje. Glória a Deus. Mas ela não está começando o culto. Amém. Irmã Cleminha, as sobras é para os porcos. É. Você não tem razão, não é nem para nós. Sobra para porco. É tudo que sobra na gente. Quem tem porco É não. verdade. Eu Glória a porco Deus. Aleluia. Deus É verdade. é o melhor. Amém. Parabéns, é o melhor. Aleluia. Irmã Dani, nessa casa tem profeta. Glória a Deus. Nessa casa tem profeta. Nessa casa de oração. O Senhor tem colocado seus profetas para falar do teu Em povo. nome de Jesus. Continua falando. Continua falando que o Senhor tem colocado no teu Em coração. nome do Senhor. O Senhor está te revelando as Em coisas. nome do Senhor Jesus. Precisamos crescer em número. Glória a Não Deus. só em É número. verdade. Temos que crescer em espírito, em verdade, em oração, em amor ao próximo. E às vezes nós não entendemos que ser profeta. Glória a Deus. Às vezes não somos, mas o Senhor nos usa. Não Aleluia. entendemos e o Senhor nos usa. Glória a Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus, né, porque trouxe até aqui. Às vezes eu peço algumas coisas para Ele e Ele atende. Amém. Glória a Quando Deus. me deu essa palavra aqui, eu disse: pá, Senhor, o Senhor me deu toda a palavra, eu não tinha nem feito, nem preparado tudo, mas estava tudo na minha mente. Oh, glória a Eu Deus. disse: ontem de manhã, ou antes de ontem, falando: pá, Senhor, quando é que o Senhor me dá um culto agora para mim? Nossa, Porque eu não uso meus cultos de segunda, que eu sou responsável carregado, eu não uso para me pregar. em nome de Jesus. Mas é para trazer aqueles que o Senhor envia. Glória a Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. E aí, quando eu vejo ontem, a pastora me chama. Oh, Deus, Pai, louvado é teu nome, Senhor. Ontem eu não tive tempo de preparar para ele, mas estava tudo na mente. Às vezes eu fico até surpreso, está tão fácil. Graças a Deus. Glória a Deus. Vem tão fácil, Deus me dá tão fácil para mim, porque para mim, Senhor, Oh, glória né? a A gente é Deus. tão falho, tão pequeno, e o Senhor veio e nos acrescenta também. Amém, Agradecer a pastora amém, também que tem amém. confiado em mim, Glória a Deus, Senhor. trazer alguma coisa para a igreja, né, meus irmãos? Oh, Jesus. E eu tinha dado uma pincelada no culto sobre isso aqui. Agora eu trouxe todo. E não é um estudo que eu peguei dos outros, não. Esse dia um pastor ministrou algo sobre uma passagem dessa que me chamou a atenção, eu fui nela. Interessante, que eu nunca tinha lido as duas passagens, que é o foco da pregação. Eu nunca tinha lido as duas juntas, nunca me chamou muito a atenção. A gente sempre lembra da segunda passagem. E eu fui para minhas Bíblias de estudo, estudo que dia eu fui ver. E ela me confirmou a conclusão que eu cheguei. Mas eu cheguei porque o Senhor me despertou naquilo ali. E aí eu fui no preparar de estudo que eu fui ver que os estudiosos que escreveram a King James tinham chegado ao mesmo conclusão que eu cheguei agora. Aleluia. Como é que eu cheguei faz? Uma Bíblia deve ter sido escrita o quê? Uns 500, 600 anos atrás, 700 anos atrás. Amém. E eu, sem ler aqueles estudos, concluí aquilo que aqueles homens sábios daquela época concluíram. Glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus. Revelação. Revelação, irmão. Mas por que para mim, com tanta gente que estuda, tanta gente que poderia levar isso aqui para grandes públicos? Mas glória a Deus, eu tenho que glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro eu quero dizer para vocês, irmãos, isso aqui é um livro. Este aqui é um livro, é uma Bíblia, né? Formatos diferentes, traduções diferentes, nós temos muitas traduções. E aí tu pode ler ele simplesmente como um livro de história. Nós podemos ler a Bíblia como uma história. Uma história muito legal, tem umas histórias aqui, né? Muito boas, como um simples livro de história. Posso pegar também esse livro, mesmo não sendo cristão, e ler e usar ele como um manual. Os judeus não são cristãos, eles creem em Deus, mas a maioria deles, os ortodoxos, por exemplo, eles não creem em Jesus como Messias, e sim como um profeta. Aleluia. E é um manual que traz àquele povo muita prosperidade financeira. Glória a Deus. Também é um manual. É. Mas eu prefiro ler esse livro e estudar esse livro como algo espiritual. Glória a Deus. Aqueles que contestam, que digam, não, tudo que está escrito, tudo que está profetizado, tudo que está previsto está lá na Bíblia. Nada mais tu vai tirar daí, a não ser o que está escrito. E aí hoje eu posso provar, nós vamos ver aqui que há coisas escritas aqui de forma implícita, né? Ela não está explícita, ela não está escancarada, se tu lê uma passagem, tu não vai ver aquilo ali. Glória a Deus. Só que quando o Espírito Santo te revela, tu vai tirar outras conclusões que ele traz, porque ele é um livro vivo.
ele é espiritual. Hoje eu leio uma passagem, ela me traz discernimento sobre um problema da minha vida. Amanhã eu estou com outro problema, eu leio aquela mesma passagem, ele vai me trazer outra solução para aquele outro problema, mas na mesma passagem. Mas como é que pode? Você renova. Quando tu ler isso aqui como um manual, ou como tu ler apenas como um livro de histórias, tu está limitando a Deus a tua pequenez, a tua limitação. E Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Deus ele é tão poderoso, tão grandioso, que Ele não ia mandar os homens escrever um livro tão limitado, porque Deus não tem limites. E é aí que nós vemos a ação de Deus através da Bíblia. Aleluia. Deus não é homem, Deus não é de carne, Ele é Espírito. Amém. Como é que eu não vou tirar revelações espirituais de um livro inspirado pelo Espírito? Jesus Cristo é Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, Ele é Espírito. E a palavra diz que nós temos que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Que nós somos passageiros aqui, somos apenas peregrinos, estamos aqui de passagem, porque o nosso mundo não é esse. Que mundo então nós vamos, se não é um mundo espiritual? Verdade. Então eu não posso limitar a Deus, eu não posso, quando eu digo nós cristãos, eu quero ser cristão, de verdade. Eu tenho sede por isso, ser um cristão verdadeiro. Porque quando eu passar na rua as pessoas dizem, ali vai o homem de Deus. Aleluia. Ali vai o servo de Cristo. Amém. Ali vai o servo do povo. Não para me engrandecer, não. É para me diminuir, para me fazer mais serviçal do que sou. Para me servir mais ainda. Então são essas coisas que muitos infelizmente não compreendem. Mas nós temos que passar a compreender. Se queremos ser cristãos, se queremos ser como Cristo, se queremos que o Espírito Santo habite em nós, se queremos revelação, se queremos unção, se queremos cura, se queremos libertação, se queremos uma vida plena, uma vida em abundância, nós temos que compreender a parte espiritual que está aqui. E aí nós vamos abrir a primeira passagem em Êxodo capítulo 17. Eu falei outro dia no culto aqui, mas falei rápido, né? Não pude trazer algo mais consistente. Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia. E interessante que é uma passagem que quase ninguém lê, quase ninguém usa, quase ninguém conhece. Nós nos apegamos muito a Números, capítulo 20, que quando Abraão fere a rocha por ira, ele desobedece a Deus, né? Quem encontrar e tivesse ficar em pé. Todo mundo já encontrou? Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me, né? Aquele povo só faltava apedrejar Moisés. Só vinham, eles estavam ali apertando Moisés, é algo que Moisés não tinha como conseguir. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. O mesmo bordão que ele levantou, né? Para que o rio se abrisse, para que eles passassem, né? Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Pode tomar assento, irmãos. O povo ali já estava reclamando, dizendo, né, que
na verdade eles estavam demonstrando que Deus já tinha mandado um maná de manhã e a codorniz de tarde para eles se alimentarem. Deus já tinha mostrado que ia alimentar e ia sustentar eles, e eles estavam duvidando novamente. Na verdade, eles não estavam duvidando de Moisés, mas sim do próprio Deus. E aí, meus irmãos, eu pergunto, será que tem diferença do povo daquela época para o de hoje? Não estou falando daquele povo que está fora da igreja, estou falando do povo que está dentro da igreja. Para eles, a conversa é diferente. Mas para o povo de Deus, a conversa é dura. É o que eu tenho para dizer. Aí eu vou lá para o livro de Números, se vocês quiserem abrir e acompanharem. Números capítulo 20. Então, vocês, hoje, vamos pedir perdão ao Senhor por não levantarmos todas as vezes, é que eu vou passar várias passagens, irmãos. Vai ser um levanta, senta, levanta, então vai ficar até difícil para vocês. E ali é a segunda vez que a rocha se parte, Números 20. É a segunda vez que a rocha é aberta para sair água, matar a sede do povo. É a segunda vez. Então, a gente prega muitas pessoas, a gente estuda muito essa passagem nos chama muita atenção, né? Porque ela tem muitos ensinamentos, muitas coisas aconteceram aqui. Até a questão de Moisés não entrar na terra prometida foi por isso. Uma das questões dele não poder entrar foi por isso. Porque ele feriu a rocha e não deveria, né? Era só para ele mandar a rocha. E também porque ele disse ao povo, né? Vocês vão ver o que ele vai dizer para o povo. O que farei eu e Arão? Como assim eu e Arão? Né? Tu e Arão não vão fazer nada. Vocês são dois qualquer. 2 servos. Postos por Deus para servir, para mais nada. Então eles trazem aquela glória para eles. E por essas questões, né, nós vamos ver aqui. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Moisés também estava triste, né? Tinha perdido a irmã dele, a companheira, né? Tantos anos. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. De novo, né? E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxesse a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: olha que Moisés do povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Como ele disse o quê? Agora por acaso eu e Arão vamos fazer sair água dessa rocha? Claro que ele sabia que ia fazer, né? Porque Deus tinha dito. Mas aí ele está dizendo que ele e Arão vão fazer sair água da rocha? Nunca fariam isso, nunca conseguiriam isso, se não fosse o poder de Deus, né? Amém, aleluia. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Interessante que eu havia falado para os irmãos, né? São por 2 motivos, por esses 2 motivos e outros mais, né? Deus não permite que Arão e que Moisés entrem na terra prometida. É algo interessante. E isso aconteceu 40 anos após a primeira vez que a pedra se rachou para sair água, que a pedra foi vendida para sair água. Então 40 anos depois o povo repete a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma churumela, a mesma contenda, sempre questionando, sempre achando ruim, sempre querendo
Na verdade, eles não estavam contendendo contra Moisés. Na verdade, eles estavam questionando Deus. Talvez não em sã consciência, mas o entendimento que Deus tinha é que eles estavam contendendo com Deus. Se Deus escolheu alguém para guiar o povo, ou tu confia naquele homem de Deus, ou tu não confia naquele homem de Deus. Ou tu confia no profeta que foi levantado pelo Senhor, ou tu não confia no Senhor. Quando o Senhor levanta um profeta, quando o Senhor levanta alguém para guiar o povo, aquela pessoa deve ser confiável, até que ela prove algo ao contrário. Até então Moisés não havia provado nada ao contrário. Nunca houve nada que pudesse manchar a imagem de Moisés. Porque o Senhor escolheu o homem certo. Deus nunca vai escolher o homem errado. Nunca vai escolher o homem que não seja alguém segundo o seu coração, alguém que ele queira usar. E aquele povo não conseguia entender aquilo. Mais uma vez não conseguia compreender. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que lá na primeira parte, né, lá em Êxodo 17, Deus está em cima da rocha. Deus estava sobre aquela rocha. E daquela rocha, que seria fendida, verteria água. Deus estava em cima daquela rocha. Na segunda vez, Deus não estava. Mas aí, meus irmãos, nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, lá no finzinho da Bíblia. Ele é um pouquinho extenso. E interessante que essa passagem aqui, ó, ela resume várias outras que tem na Bíblia. Tem vários outros lugares que falam sobre esse assunto. Um pouquinho de cada parte. E todas elas estão resumidas aqui. Eu até anotei. Efésios 4, 19, 22, Salmos 118, 22, Atos 4, 14. Todas elas estão nesta mesma passagem aqui no final. Onde Pedro tem essa revelação. Onde Pedro traz esse discernimento. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Sim, Jesus, né? Jesus foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha o que diz a palavra. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então como é que nós vamos ler essa Bíblia de forma carnal? Como homens e mulheres de carne e osso? Não tem como, né? A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que nos mostra que tudo que para chegar a Deus é somente através de Jesus. É mais uma confirmação. E ela depois vai se ligar lá no início. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Isso aí está lá em Salmo 118, versículo 22. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Interessante que na minha Bíblia aqui, a pedra, a letra A está em maiúsculo, que está se referindo a Jesus. Os construtores, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus rejeitou, né? Essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Para quem não sabe, quando se faz um arco redondo, se usava uma pedrinha em forma de cunha, bem no meio. Puseram aquela pedra ali, depois que tu tirar a armação que está segurando e firmar, aquela pedra segura todas as outras pedras. Se tu tirar aquela pedra, cai o arco. Se aquela pedra estiver ali, nada cai. O arco nenhum cai se tu não tirar aquela pedra angular. É a pedra de esquina em algumas traduções, ou pedra angular. Aquela pedrinha em formato de cunha, que ela fina para cima e a larguinha para baixo. Ela firma todas as outras pedras. Pedras grandes, tu vai botar pedras muito grandes, aí não precisa ser uma pedra tão grande, só que tem que ser em forma de cunha. Tu colocou essa pedra ali, ela segura todas as outras no arco.
Jesus é a pedra angular. Jesus é o que não deixa a igreja cair. Jesus é o que firma a igreja. Não é o alicerce. A gente pensa que firma o prego é o alicerce. O prego de material é o alicerce. Mas quem firma a igreja, quem firma a igreja espiritual é a pedra angular. É Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Então são coisas que... E aí você vai dizer, onde é que está escrito isso? Está escrito aqui? Alguém leu isso aqui? Não. Como é que eu sei? Não sei. Eu só sei que o Espírito Santo me mostra. Vou fazer o quê? Não tem como teimar, não tem como contrariar Deus, né, irmãos? Nós não podemos contrariar Deus, temos que aprender a ouvir o que Deus tem que nos dizer. Deixa eu ver. Eleita e preciosa, aqui nela queremos ser para vós, portanto, aqui, a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. E, no versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então Jesus também é uma pedra de tropeço. É a pedra de tropeço aceitável. Aqueles que desobedecem, Jesus é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ele vem a exortar aqueles que são desobedientes. Ele vem chamar o homem, ele vem chamar o cristão a ser obediente. Então, se tu é cristão, se tu pretende ser cristão, se tu quer ser cristão, se tu te acha cristão, obedeça. Porque senão a tua pedra de tropeço não é o profeta que vai vir pregar na igreja. Porque o profeta só vem trazer uma mensagem de Deus na igreja porque Deus coloca na boca e no coração dele. Não é o homem que está falando. Se eu trouxer uma palavra mais ríspida aqui, não sou eu, não é? Para mim é diferente. A palavra vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, a tua pedra de tropeço é Jesus Cristo. Para aqueles que é desobediente. Então Jesus pode ser. E nós vamos ver aqui pedra, pedra, pedra. Tudo fala em pedra. Pedra porque se firma. Pedra é porque sustenta. Pedra é algo forte. Lá em Isaías 51, versículo 1 ou 2, vou voltar para trás agora. Nós temos mais uma questãozinha aqui, mas depois só mais um versículo, uma passagemzinha, mas coisa longa. Eu disse que hoje ia um pouquinho longo porque veio assim. Então a gente tem que estar ouvindo Deus, tem que passear na Bíblia, vamos passear na Bíblia. Vamos nos divertir, vamos nos saciar a nossa sede. Porque se nós não saciarmos a nossa sede espiritual, vamos continuar com sede. E daqui a pouco Jesus vem e nós ficamos. Olhem bem, ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Primeira coisa, Deus está chamando Abraão aqui de rocha. Por quê? Porque o povo de Deus saiu todo de Abraão. Abraão era de um povo pagão. E Deus escolheu ele. Deus viu uma rocha em Abraão. E aí ele disse para ele que dele faria um povo tão numeroso que não teria como contar assim como as estrelas do céu. Deus aqui está mostrando porque Abraão é o pai dos judeus. Os judeus consideram Abraão como pai. E nós cristãos, alguns contestam, mas podemos também, porque nós somos um povo enxertado pela misericórdia de Deus e pela sua graça ao povo judeu. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que Deus mostra de onde tirou Abraão, né? Deus tirou Abraão, Deus cortou Abraão de uma rocha. Quem é cortado de uma rocha continua sendo uma rocha, é uma parte de uma rocha. E a parte que não era boa, Deus deixou de lado. E a parte boa, Deus fez abundar. Então é essa a questão. Veja que, mais uma vez, toda a Escritura, tudo que eu estou falando, aponta para a rocha. Aponta para a rocha. Tudo está na rocha. Porque o
próprio Abraão aqui, ele é uma representação de Deus na terra. Ele foi a primeira representação de Deus na terra, porque ele vem, da descendência dele vem sair o povo de Deus. Essa é a coisa interessante. Então, lá em João capítulo 4, versículo 13 e o 14. Eu não vou ler toda a passagem, vou ler só. É uma passagem bem conhecida, né? É a passagem daquela mulher samaritana que estava lá, foi no poço buscar água ao meio-dia, né? Porque ela não era uma mulher idônea, era mal vista. E ela vai lá ao meio-dia, porque não tem, teoricamente, ninguém estaria ao sol do meio-dia na beira do poço para beber água, né? João, capítulo 4, versículo 13 e 14. E a mulher conversa com Jesus, porque os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos foi o reino do norte, né? Foi depois que Salomão morreu, o povo de Deus foi dividido em dois, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, a Judéia, os judeus, reino do norte, o Israel, os israelitas. Ali a Síria conquistou eles, mandou boa parte do povo embora, e os que ficaram acabaram casando-se com os povos pagãos que foram colocados ali pelo rei da Síria. Eles até não se tornaram muito pagãos, mas eles mudaram, eles não quiseram mais congregar, eles não quiseram mais congregar no templo que era Jerusalém. Aí eles foram para um lugar chamado, eles tinham um lugar chamado Gerizim, que era o templo que eles congregavam. E ali houve uma rixa, né? Como se dois irmãos se separassem, e um tomasse algum caminho um pouco estranho, ou começasse a se contender com o outro por alguma coisa ou outra. Ali houve, então, e os samaritanos não quiseram dar tanto ouvidos a Deus, observar tanto as regras de Deus, as leis de Deus. E então houve essa contenda. E a Bíblia, assim, ela foi escrita, e os samaritanos tinham um detalhe, eles só queriam usar os 5 livros do Pentateuco. Só quiseram usar a Torá. Só que depois foram escritos os livros dos profetas, eles não queriam aceitar os profetas. E aí houve essa contenda. Então o samaritano não se dava com o judeu. Judeu não ia ao meio-dia, porque judeu ia de manhã buscar água. O samaritano ia detalhe, a mulher ia ao meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém, porque ela era mal vista por todos. E aí estava Jesus ali, né? Mas olha o que Jesus para ela. Olha o que Jesus falou. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, que é a água daquele poço, que foi cavado no tempo, foi cavado por Jacó, para todo o povo, né? E que matava a sede de todo aquele povo e dos animais dos dois povos, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu vou continuar aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha que a mulher entende, a mulher samaritana, a mulher que era tida como uma mulher promíscua, era uma mulher mal vista pelo povo e que também não estava bem com os judeus. E ela vê no judeu algo diferente, algo que Jesus tinha para dar, que não era a água daquele poço, que todos podiam beber daquela água daquele poço, assim como nós bebemos aqui nessa região, as melhores águas do estado, está aqui na nossa região, e nós todos bebemos, mas todos bebem da água que Jesus tem para nos dar. Essa é a questão, aquela mulher entendeu. E olha o que acontece aqui, ó. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com a verdade. E aí depois ela entende que Jesus é de fato um profeta, porque Jesus revela algo da vida dela que ele não sabia. E muitas pessoas se converteram, buscaram a Jesus, quiseram conhecer Jesus daquele povo, através dessa conversa, através com essa mulher. Mas eu quero voltar lá, agora vamos voltar lá para o Êxodo de novo. Aí eu quero mostrar para vocês o que o Senhor me deu de discernimento nisso aqui, nessas passagens. Nós vamos ver que o povo estava com sede de água natural, claro. E
mas também não compreendia que aquela contenda deles todos, aquela ira deles, aquela rixa deles, aquela raiva que eles tinham, aquela mania de murmurar, de reclamar, como nós fazemos hoje, como muitas vezes os cristãos fazem hoje. Era uma sede diferente, que aquela água que sairia, uma água natural não mataria, e aquela água na verdade não matou, porque eles não compreenderam. Eles precisavam de uma água espiritual, é a água que hoje o cristão precisa, água espiritual, porque a água da terra, se nós cavarmos um poço em qualquer lugar na nossa região aqui em Águas Claras, verte água muito fácil. Na minha casa é 5 metros e tem água boa, e ainda sobra uns 2 metros para cima de água, e eu mato a minha sede dos meus animais, mas a sede que a carne tem, eu não consigo matar a minha sede espiritual daquela água maravilhosa que a Águas Claras nos propicia. E aí nós vamos ver que Deus diz para Moisés: eu estarei sobre a rocha e tu ferirás a rocha, e dela verterá água para matar a sede do meu povo. E aí, muito tempo depois, Deus manda Jesus para matar a sede do povo que não tinha matado naquela época, aquele povo que não tinha compreendido. Jesus foi para a cruz, ele foi ferido. Aqui de uma forma ilustrada, já está mostrando a crucificação de Jesus. Aqui de uma forma alegórica está mostrando a crucificação de Jesus, porque Jesus precisou ser ferido, para que verdadeiramente compreendessem que ele era Jesus, que somente através dele se chegaria a Deus. Precisou Moisés ferir a pedra, para que saísse água daquela pedra onde Deus estava em cima, porque Deus é a nossa rocha. Deus é a nossa rocha. Jesus, lá no livro de Gênesis, diz que o verbo estava com Deus quando Deus fez o mundo, e o verbo é Jesus. Então nós vamos ver que Jesus estava no início do mundo, Jesus vai estar no final do mundo, Jesus está em toda parte, o Espírito do Santo habita em nós. Só que aquele povo não compreendeu que aquela água não era só para matar a sede carnal deles, para aquela sede pequena que é a sede de carne que nós temos. Quem é que não consegue ficar 20 horas, 30 horas sem beber água? Se nós não tivermos água, nós conseguimos. A força nós conseguimos. Mas quem é que consegue ficar? Eu não consigo mais ficar 1 minuto sem a presença do Senhor. Porque às vezes nós nos iramos e até vamos embravecer ou vamos fazer algo. Então, nesse dia eu contei aqui, eu estava fazendo umas coisinhas com as madeiras lá em casa, e eu errei os pregos lá, e me embraveci, já ia jogar aqui de um lado, e eu disse: perdão, Senhor, eu não consegui ficar 1 minuto sem a presença de Deus na minha vida. Eu já pedi perdão. Por que eu ia jogar fora aquela madeira, ia embravecer, ia tomar uma atitude ríspida, né, que desagrada ao Senhor? Não, eu tenho que agir como servo de Deus, como homem de Deus, como cristão verdadeiro. Joguei que eu estava indo lá, fui lá, pegou, fiz o que eu tinha que fazer com o maior amor e com o maior carinho. É assim que o cristão deve agir, é assim que nós temos que agir, a todo instante, com a presença de Deus dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Por que nós vamos sufocar o Espírito Santo? Por que nós vamos deixar a carne prevalecer para abrir frestas para o inimigo entrar? Para Satanás vir e nos usar como pedra de tropeço para as pessoas? Então aqui, Deus está nos revelando que um dia teria que vir o Filho para trazer água e água em abundância, para que matasse a sede espiritual do seu povo. Ali Moisés está ferindo a rocha. Moisés está ferindo a rocha para que aquela água saísse daquela rocha. Aquela água lá para aquela mulher samaritana que teve o povoado todo convertido a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que quiseram aprender sobre os ensinamentos de um judeu que serviu água, conversou com a samaritana, de um judeu que se prestou a ficar ao meio-dia no sol quente, escaldante do deserto, para conversar com a samaritana, que não questionou a vida que aquela mulher seguia. Jesus nem questionou, porque Jesus já a perdoou, porque ela se arrependeu daquilo e ela quis daquela água, mas o povo de Deus não quis beber daquela água, quis matar a sua sede carnal, mas não quis matar a sede espiritual. E aí na segunda vez, olha o que Deus diz
para Moisés: vai tu, e a primeira vez foi ele e os anciãos, porque era uma contenda, precisava testemunhas. Deus se sentiu ofendido com aquilo, por isso que ele manda só os anciãos como prova de que Deus era Deus. E na segunda vez Deus deve ter olhado: esse povo não aprende, 40 anos depois de novo, eu sustentei vocês o tempo inteiro, eu mandei maná no céu de manhã e vocês me desobedeceram. Era para pegar só uma porção por homem, por pessoa, e eles pegaram a porção dobrada. O que aconteceu? Bichou e apodreceu tudo os dias, não sobrou nada. E à tardinha Deus mandava as codorninhas para matar a fome deles de carne. Deus mandava, não faltava nada. E 40 anos depois eles vão lá e fazem a mesma coisa, que nem o povo de hoje, que nem eu já vi em muitas igrejas, por onde eu passei, as pessoas batendo cabeça, sempre se dando mal, sempre se ferrando, sempre nos mesmos erros, sempre questionando Deus, sempre desobedecendo Deus. A nossa sorte, meus irmãos, é que Deus não é homem de carne e osso como nós. Porque se Deus se fosse meio que nem eu assim, misericórdia, eu tomar laçaço. Eu mandava um raiozinho lá e eu dava um jeitinho, meu querido, vai pro inferno, que é isso? Mas não, Deus é misericordioso. Não tem nem como limitar a misericórdia de Deus, porque Ele está sempre dando uma chance, porque as pessoas andam na volta e vêm chorar de novo. Ora por mim. E a gente ora, e Deus ouve toda a nossa oração, e resolve o problema do irmão? Não. Sabe por quê? Porque ele não quer se converter em espírito de verdade, ele não quer beber daquela água viva que vem de Jesus, que Deus nos propicia. E aí 40 anos depois vamos lá de novo, a mesma briga, a mesma contenda, perca de tempo, gastando energia no deserto, com algo tão banal. Você dizer: mas nós estamos com sede, fala com Deus aí, pede uma aguinha para nós. E aí Deus diz para Moisés o quê? Vai lá e fala com a rocha. E aí eu entendo que é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, Jesus não vai estar ferido, ele não vai ser ferido, ninguém vai tocar em Jesus, porque ele virá em espírito, em glória, com milhares de anjos. Mas aí Moisés se irou e fendeu aquela rocha 2 vezes. Mas não vamos se ater nisso aqui. Vamos nos ater à colocação, ao que Deus me deu por entendimento. E aí Jesus vai voltar e novamente vai derramar a água. Só que essa água, muitos não vão conseguir beber, porque eles não compreenderam. Eles tiveram a primeira oportunidade. Foi Jesus ser ferido para botar água, e água viva, água espiritual, que quando nós lemos aqui, quando nós meditamos, quando nós estudamos, quando nós usamos o que está aqui em nosso favor, usamos a favor dos irmãos, dos outros que precisam, daqueles fracos da fé. Só que a segunda vez, Deus não vai permitir que Jesus seja ferido. Deus não vai permitir que Jesus seja tocado, porque Ele virá num corpo de glória. Será algo maravilhoso, magnífico, algo que ninguém tem noção de como vai ser. Será que nós vamos estar preparados para beber dessa água que virá novamente? Porque tem jorrado uma água para nós bebermos, mas a segunda água será diferente. A segunda água, ela será para nos levar junto com Jesus. Nós vamos subir junto com Jesus. Aqueles que se dedicarem ao Senhor. Se dedicar ao Senhor, eu não quero dizer que são aquelas pessoas que se dedicam a trabalhar no templo, porque essas pessoas não têm condições. Imagina uma pessoa que não tem como se locomover e não tem como nem usar as mãos, depende de alguém. Como é que essa pessoa vai trabalhar no templo? Mas ela pode se dedicar a Deus, ela pode ouvir a palavra, ela pode falar da palavra. Isso é dedicação a Deus também. Porque tem muitos trabalhando no templo que não se dedicam a Deus. Eles fazem para receberem honra, eles fazem para que o seu nome seja lembrado, eles fazem para que eles possam dizer: eu sou isso, eu sou aquilo. Para mim é uma honra ser presbítero nessa casa de oração. Tu me faz melhor que ninguém. Esse cargo de presbítero, meus irmãos, é peso para mim, é assim que eu sinto, e eu gosto desse peso. Eu estou aqui para carregar esse peso. É isso que Deus está dizendo. Tu é
Eu entendo que também nem todos vão ter essas revelações, porque o Senhor dá talentos para todos e diferentes. O Senhor dá dons para todos e diferentes. São 5 ministérios espirituais. Tem pessoas que têm todos os ministérios, podem ter. Tem pessoas que têm 1 ou 2 ministérios, tem um só. Mas é a vontade de Deus para aquela pessoa. Só que aquilo não faz dela melhor que ninguém. Aquilo não faz dela nem super-homem, nem super-mulher, nem mulher maravilha. Não! Te faz mais servo que os demais. E é isso que esse povo não entendia. É isso que esse povo não compreendia. Eles não compreendiam que Moisés era um servo. Mesmo sendo líder, ele era um servo. E mesmo sendo usado por Deus, falando com Deus, ele era servo. Ele não estava ali para ser xingado, para ser ofendido. Questionado com educação, não há problema nenhum. Mas questionado com a falta de educação que eles tinham com Moisés, a falta de reverência. Homem escolhido por Deus. Homem escolhido por Deus para fazer aquela obra. Algo que ninguém tinha feito antes, tirou eles da escravidão, que eles reclamavam tanto. Porque aquilo era horrível, eles trabalhavam para o povo pagão. Tinha comida em abundância? Comida de carne, para carne. Mas eles não queriam mais ficar lá, e Deus viu isso, então eu vou tirar meu povo para um lugar melhor. Só que aquele povo de novo, e o povo não compreende, e o povo contende, o povo reclama, o povo briga, acha ruim. É a mesma coisa, chega aqui e fala, mas não gostei dos bancos. As irmãs estão sempre botando, por que você não bota os bancos, esse banco aqui? Por quê? Por que botaram essa mesa aqui? Essa mesa aqui é passando a ceia, não tem mais isso aqui. Vamos tirar daqui. Coisa chata isso aqui. Por favor. Vou estar reclamando? Não. Vou até elogiar, porque está sempre bonito. Mas as pessoas querem reclamar de coisas que não tem porquê. Será que a reclamação que eu estou fazendo, que a irmã deixou a mesa aqui, arrumou assim desse jeito, será que eu estou reclamando dela ou estou reclamando do próprio Deus? Porque quem ouve o Senhor não faz nada da sua vontade mais. É Deus que está inspirando. E eu creio que a irmã é inspirada por Deus. Porque se eu não sei que eu estaria sempre bonito. Tudo é feito com amor, com zelo, por mais simples que seja. Mas é a vontade de Deus. Se nós formos para as igrejas, nós vemos coisas muito mais bonitas do que aqui. Mesas suntuosas, mas é o projeto de Deus para aquele lugar. O projeto de Deus para esse lugar é assim. É uma igreja simples, feita de pau a pique. Esses treinos aqui chamam-se de igreja. Isso aqui é uma parede de pau a pique. Qual é o problema? Qual é o problema? Deus não habita aqui? Se Deus não habitar aqui, Ele não vai habitar nem na África, naquelas igrejinhas que tem lá. Então nós temos que parar de contender, nós temos que nos preocupar com o Espírito, com as coisas espirituais, com compreender o que Deus tem para nos dizer através da Bíblia, através da palavra dele. Porque senão, Deus perdeu tempo escrevendo isso aqui. Olha o trabalho que Deus deu para Deus instruir homens para escreverem a Bíblia. Homens falhos como nós, homens pecadores como nós. Olha, tem homens aqui, usados por Deus, que são bem piores do que nós. Olha o apóstolo Paulo, um cara cheio de dinheiro que gostava de matar os outros, perseguir os outros cristãos, queria até prender todo mundo, queria prender o povo de Deus. O apóstolo Paulo não era pior que nós não estamos perseguindo ninguém. Até temos que dar dando desviado para não ser perseguido. Porque as pessoas nos atacam até nas redes sociais. E aí, olha as cartas de Paulo, é fabuloso a inspiração que Deus dá para Paulo, as conclusões que Paulo tira. E aí nós vamos continuar perdendo tempo com coisinhas banais deste mundo, perdendo tempo com coisas que não nos agregam, coisas que nos afastam da presença de Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Por que nós não compreendemos as Escrituras muitas vezes? Por que nós não temos entendimento maior?
Porque nós afastamos Deus da nossa presença. É, glória a Porque Deus. nós não queremos beber desta água que nem essa mulher samaritana. Oh, Deus Pai, aleluia. Que nem esta mulher samaritana. Nós, aquele que não vem de um lar cristão, é uma mulher samaritana. Glória a Deus. Tipicamente a mulher samaritana, ela está ali, que tomou a decisão, conheceu Jesus e tomou a decisão. Eu quero mais desta água, que eu nunca mais terei sede. Eu nunca mais precisarei vir a este poço buscar água. Olha o que ela está dizendo. Uma mulher que não conhecia o que nós conhecemos, não tinha acesso às escrituras como nós tínhamos, não tinha a presença do Espírito Santo na vida dela, como nós temos. E ela chega a essa conclusão para nos ensinar, para nos mostrar que nós somos aquela mulher samaritana, aquele que não veio de um berço cristão, que nós conhecemos Jesus e nós dissemos: eu quero mais dessa água, eu não vou mais no sol quente, eu não vou mais sofrer no mundo, Oh, glória a Deus. eu não vou mais passar dificuldade. Meu Deus. E a dificuldade que eu falo, irmãos, não é não ter problemas, não. É viver uma vida de insegurança, viver uma vida de instabilidade. Tu nunca consegue estar estável, tu nunca consegue estar seguro. Tu está sempre preocupado com tudo, tu tem medo de tudo. Tu tem medo de sair na rua, eu não posso ser no centro de Porto Alegre porque assaltam demais. Eu não posso comprar um carro bom porque vão me roubar o meu carro. Mas se Deus deu, como é que Deus vai deixar tirar? Eu não posso ir em tal lugar porque eu vou adoecer. Eu não posso ir na igreja de chuva porque eu vou me gripar e vou adoecer. Eu não posso ir de frio porque eu me gripo e adoeço. Eu não posso ir no culto de tarde no verão porque é muito quente, vai me dar dor de cabeça. Eu tenho medo de tudo. E é por isso que Jesus veio, para nos mostrar que Ele é a rocha. Que Deus é a rocha que vai nos firmar. Nós temos que se firmar sobre a rocha, porque a palavra diz que a casa edificada sobre a rocha pode vir vento, pode vir temporal, pode vir água, e nada vai derrubar essa rocha. Porque Jesus é a pedra angular. Quando Ele está no negócio, quando Ele está no arco, o arco não vai cair. O arco não vai cair. Porque Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus Cristo, através de Jesus, nós temos a sustentação que nós precisamos. E Ele não está fisicamente mais aqui, mas Ele deixou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conosco para todas as coisas. E através daquela nós conseguimos falar com Ele, falar com Deus a hora que nós quisermos, no momento que quisermos e necessitarmos. E ainda temos aqueles mais fortes na fé, aqueles mais experientes na fé, para nos aconselhar, que Deus também põe os pastores, põe os irmãos mais firmes na fé. Nós temos várias ferramentas para nos aconselhar, para nos firmarmos na fé, para nós podermos beber dessa água que brota dessa pedra. Mas aquele povo não compreendeu, e eu espero que este povo agora aqui compreenda. É o que eu mais peço, é o que eu mais quero, que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus Cristo é quem vai matar a nossa sede espiritual, e que na segunda vez não vai ter como ferir, não vai ter como falar nada contra Ele, porque Ele virá em glória, irá recolher o povo santo, o povo que esteve com as vestes brancas e transparentes, brancas como a neve, porque se não estiver, vão ficar e vão pagar um alto preço por isso. Mas a palavra está sendo pregada, estamos falando. Quem quer que aproveite e use e beba desta água, desta água maravilhosa que veio da rocha através de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir Jesus? A Natália dá para ele? Vou morar então pelo Pedro. Aí você traz aqui, vou morar na Laura para as crianças hoje. Traz o Eduardo também, amor. Ele é grandão, mas ele é criança. Ele é o mais inocente hoje da igreja, né? Ó, estava querendo vir. Ororô, estava querendo vir, né, papai? Orar? Não? Orar?